Gente, eu quero, dentro da temática, que é a temática do nosso retiro, que é tratar da questão de famílias, né? Família, bênção de Deus. Eu pensei, eu vou falar hoje, em outro momento também, em abordar dois eixos importantes aí daquilo que diz respeito à família. O primeiro eixo é esse aqui, é o que trata da relação esposo-esposa. Nessa noite eu quero falar sobre isso. Dessa relação que é parte fundamental daquilo que a gente chama de família. E no segundo momento, que não será hoje, eu quero falar sobre a relação pais e filhos, também entendendo que, assim como o eixo esposa-esposa, o eixo pais e filhos é também estrutura fundamental daquilo que a gente conhece como família. E, óbvio, pensar nessas relações, quer seja entre esposo e esposa, ou entre pais e filhos, mas não somente uma relação interpessoal, não somente uma relação entre duas pessoas, ou mais pessoas, no caso aqui contemplando os filhos, mas pensando num Deus que está presente nessa relação, à luz daquilo que a Bíblia nos fala, à luz da experiência da vida com o próprio Deus. E eu quero começar apresentando para vocês aqui alguns dados relativamente recentes que nos dão um cenário de como se encontra aquilo que a gente chama de família no plano brasileiro, enfim, não são dados que se referem à nossa própria nação. Aqui está uma tabela onde a gente tem aqui informações levantadas pelo IBGE sobre casamentos e divórcio, que é parte de uma pesquisa muito maior sobre registro civil, e foi analisado aqui a ocorrência de casamentos devidamente registrados e divórcios também devidamente registrados durante 5 anos, ano de 2013 a ano de 2017. Então, você tem ali em valores absolutos, né, a quantidade de casamentos ano a ano, e você tem ali também divórcios ano a ano. Existem outras pesquisas que trazem levantamentos desde 1974 e década a década. Agora, a comparação entre essas pesquisas ela se torna difícil porque foram metodologias diferentes. A metodologia utilizada lá em 1974, 1984, não é a mesma metodologia aplicada nessa pesquisa. Então, você está comparando duas coisas diferentes. Não tem como a gente seguir aí uma comparação tão precisa. Mas aqui não, seguindo a mesma metodologia, a gente tem uma análise de 5 anos aí, bem próximos, a gente está em 2019, e quando a gente faz o levantamento aqui do número de casamentos e do número de divórcios, a gente pega esse período todo de 5 anos, a gente chega à conclusão que nós temos ali um número em torno de 25% de divórcios em relação ao número de casamentos. É um número grande. A gente pode dizer, baseado nisso, que para cada 4 casamentos, você tem um divórcio. Um índice muito alto. Muito alto. Para cada 4 casamentos, um divórcio. Se a gente isola e analisa só 2017, né, lembrando lá que o período todo corresponde a cerca de 25% de casamentos desfeitos, quando a gente olha só 2017, e depois vocês vão ver no próximo slide, que é uma tendência ao aumento do divórcio, uma diminuição do número de casamentos, você, ao invés de ter para cada 4 casamentos um divórcio, você tem para cada 3,6 casamentos um divórcio. Ou seja, precisa de muito menos divórcios daqui a pouco para que haja, ou de casamentos para que haja um divórcio. A mesma coisa aqui, tá? Só apresentado em forma aqui de um gráfico. Então você vê, a partir de 2015, você vê aqui uma diminuição no número de casamentos. Aí entram razões diversas, é difícil a gente fechar isso. Pode ser razões de ordem social, econômica, enfim. E você tem aqui um aumento, ainda que discreto, mais do número de divórcios. Bom, baseados nisso aqui, e se isso é uma tendência, cada vez mais a gente vai ter isso aqui descendo e isso aqui subindo ao longo dos próximos anos. Isso é preocupante? Sim. Até porque a gente crê no casamento como uma união dissolúvel, criada por Deus, para que um homem e a mulher venham experimentar. Inclusive, vale dizer que nessa análise que eu estou apresentando aqui para você, só estou contemplando aqui a relação entre homem e mulher, porque as pesquisas mais recentes, inclusive, incluem
casamentos de pessoas do mesmo sexo, tá? Mas creio que não vem ao caso, não está dentro do nosso contexto, então eu nem trouxe isso, entendendo que o que a gente está discutindo aqui, o que a gente está vendo é a relação entre um homem e uma mulher. E aí, diante desse fato, eu me reporto lá a fala de Amós, profeta do Senhor, quando diante de um contexto onde as coisas aparentemente iam bem em Israel, mas Deus já chamando Amós como aquele que anunciaria uma destruição que não estava tão distante. E nesse discurso profético, Amós então faz a seguinte indagação a Israel: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Eu queria pensar um pouco mais com você sobre essa pergunta. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Eu quero ler esse mesmo texto em outras versões. Essa versão é do Almeida, Revista Atualizada, para a gente perceber nuances diferentes dependendo da tradução. Quando a gente pega a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia utilizada sobretudo por aqueles que se dedicam ao estudo bíblico, diz assim: caminham duas pessoas juntas sem que antes tenham combinado? Caminham duas pessoas juntas sem que antes tenham combinado? A NVI, creio que muitos aqui têm, que é a nova versão internacional, diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. A nova tradução na linguagem de hoje diz: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? E por fim aqui a mensagem que a Bíblia foi produzida do pastor Eugênio Peterson, que diz assim: será que duas pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? Amós, ele dirige essa palavra, e o livro de Amós, ele é um livro profético, e essas palavras proféticas são dirigidas a várias nações, mas sobretudo, boa parte do livro é destinada a Israel, o reino do norte. O Israel que vivia sob o reinado de Jeroboão, o Israel que vivia aparentemente um momento muito bom. Eles gozavam de prosperidade financeira, de poderio militar, a estrutura aparentemente funcionava muito bem, as coisas estavam em ordem, só que por trás daquilo tudo você tinha uma realidade de idolatria, de imoralidade, de corrupção, de injustiça. E Deus então vai levantar profetas, e entre eles Amós, que vai dizer de forma muito clara e contundente que uma destruição estava por vir. E de fato isso se cumpre quando o Império Assírio se achega até ali e destrói para todo sempre o Reino do Norte, e deixa de existir desde então. Quando Amós está proferindo essas palavras, ele não está pensando propriamente no casamento. Amós está falando do relacionamento daquela própria nação com o Criador, com o próprio Deus, o Deus da aliança deles. Mas essa resposta e essa pergunta é aquilo que a gente considera como uma pergunta retórica, e a pergunta retórica é aquela que tem uma resposta evidente, óbvia. Eu queria fazer com que você e eu pensássemos isso. Será que duas pessoas elas conseguirão andar juntas se não houver acordo? E eu quero então pensar um pouco mais com você sobre isso. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Esse texto foi só para provocar essa pergunta, mas eu quero ler com você o texto lá de Gênesis capítulo 2, texto básico, elementar, que fala da criação da mulher, e ali a gente tem o início de uma relação interpessoal entre Adão e Eva, e esse texto tem muitas coisas a nos ensinar sobre acordo, sobre relacionamento. Gênesis 2, versos de número 18 a 24. Gênesis 2, versos de 18 a 24. Diz assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Pensando sobre acordo no casamento, entendendo que toda relação ela envolve acordo. Acordo tem a ver com um pacto, contrato, com algo que foi devidamente combinado, esclarecido. Isso é fundamental para que as relações elas sejam saudáveis. Eu quero falar um pouquinho sobre aspectos que devem estar presentes nesses acordos. E o primeiro aspecto que eu quero ressaltar à luz desse texto que a gente acabou de ler é que um acordo deve ter clareza. Clareza. Você, por exemplo, vai alugar um imóvel. E quando você vai lá na imobiliária formalizar isso, eles vão te dar o quê? Um contrato. E esse contrato ele deve estar ali apontando com toda clareza quais são os termos daquele acordo. Quanto que você paga, quanto tempo dura aquele contrato, se aquele contrato for rescindido, quanto que vai ser aquela multa, quais são as responsabilidades de ambas as partes. Quanto mais claro for esse trato, melhor para as duas partes. Os termos desse contrato precisam estar bem estabelecidos e evidentes e claros para os dois. A palavra de Deus lá em Mateus 5, verso 37, diz que seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Isso tem a ver com clareza. Gente que olha no olho e diz a verdade. Diz o ditado popular, agora não é Bíblia, não adianta você procurar que você não vai achar, mas diz o ditado popular, aquilo, né, o combinado ele não sai caro. O combinado ele não sai caro. Sabe aquela história, né, do futebol da quarta-feira? Tem gente que tem o futebol da quarta-feira, né? Às vezes na televisão. Eu já estou nessa fase, meu futebol da quarta-feira é só na televisão agora. Mas tem aquela do cara que gosta de jogar o futebolzinho dele. Aquilo é importante para ele e não há problema nenhum com isso. Olha, é hora de sentar e ter uma conversa, estabelecer o quê? Um acordo. Com toda a clareza. Com toda a verdade. Quem sabe aquele cinema com as amigas, por que não? Aquele café com as amigas, por que não? Mas isso precisa estar acordado, de forma clara. Boa parte dos embates que nós temos, e olha, eu não estou falando aqui apenas da relação conjugal, embora essa seja a ênfase, mas toda a relação, muitas vezes os embates se dão em função dos termos não estarem claros, não estarem bem evidentes para ambas as partes. Aquelas zonas sombrias da nossa vida, onde as coisas parecem meio nebulosas. O texto que a gente acabou de ler, texto de Gênesis capítulo 2, diz lá no seu final que após a criação da mulher, estabelecida aquela relação, aquele homem e aquela mulher se encontravam nus
e não se envergonhavam. A nudez aqui é sinônimo de transparência, de clareza. Não havia o que esconder entre ambos e não havia o que esconder entre eles e o próprio Criador. Fato é que lá em Gênesis capítulo 3, capítulo seguinte, com a queda da humanidade, com o pecado original, o que acontece com esse homem e com essa mulher? Eles começam a querer esconder. Aquilo que era tão claro e evidente agora começa a ser motivo de vergonha. E eles vão então preparar, improvisar roupas para se vestirem, vão se esconder da presença de Deus. A culpa agora já reside no coração deles, e quando questionados pelo próprio Deus, vai dizer: olha, foi ela que me fez pecar. E quando a mulher é indagada, ela vai dizer: foi a serpente. A clareza original, a transparência original agora foram maculadas pelo pecado. E muitas vezes nós precisamos também olhar para a nossa relação e ver em que medida nós temos estabelecido uma relação de clareza com o outro, de verdade com o outro, de olho no olho do outro, onde os termos desse pacto, dessa aliança estejam claros para ambos. Mas uma relação também, uma relação bem acordada, ela não se faz só de clareza, mas ela também é uma relação que se estabelece no equilíbrio. No equilíbrio. Um acordo ele precisa ser equilibrado, de modo que ambos os lados sejam considerados. Ambos os lados sejam considerados. É nessa economia, que é a economia de Deus, é a economia onde cada um cede e todos ganham. Onde para eu ganhar, você tem que ganhar também. Porque a sua derrota envolve também a minha derrota, imagina. Mas muitas vezes a relação conjugal é uma relação marcada pela competitividade. Um tentando sobrepujar o outro, um tentando dar a última palavra. Um tentando prevalecer a sua vontade em detrimento da vontade do outro. E as férias vão ser aonde? Na serra ou na praia? Na casa a gente não tem esse problema, lá todo mundo gosta de praia, né? Então isso já não é um ponto de discussão. Mas talvez outros. Se um gosta de serra e o outro gosta de praia, por que não alternar? Olha, nas últimas férias a gente foi para a serra. Dessa vez eu vou abrir mão e vamos para a praia. Por que um tem que ganhar sempre? Por que um tem que prevalecer sempre? Por que só um tem que ceder? O texto que nós lemos de Gênesis capítulo 2, lá no verso 18, diz o Senhor: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Diante do vazio, diante da necessidade de companhia, Deus vai perceber que não é bom que o homem esteja só, e Deus vai então providenciar uma auxiliadora. Gente, auxiliar significa muitas vezes abrir mão da sua vontade. Auxiliar muitas vezes envolve ceder. Mas que dificuldade a gente tem muitas vezes de ceder? Muitas vezes a gente quer prevalecer, muitas vezes a gente quer dar a nossa palavra como uma palavra definitiva. Mas mais à frente, se por um lado Deus cria a mulher para auxiliar, e se essa função de auxiliar envolve ceder, por outro lado, mais à frente, na mesma passagem, verso 24, vai dizer que por isso deixa o homem pai e mãe. Se por um lado a mulher está no lugar de ceder ali, uma vez que ela auxilia, por outro lado, esse homem, dentro de um contexto patriarcal, e era esse o contexto, o Senhor vai dizer: deixa o homem pai e mãe. O que é deixar pai e mãe se não abrir mão também? Ambos abrindo mão. Ambos cedendo. Uma relação, para que ela seja de acordo com a vontade de Deus, ela se estabelece no equilíbrio. Um acordo equilibrado. Imagina você estabelecer um acordo onde só o outro ganha. Só a vontade do outro prevalece. Ninguém suporta viver uma relação assim. Onde só você cede.
E eu estou falando aqui não de uma situação hipotética, eu estou falando de situações reais que existem. E que a gente precisa estar atento para que na nossa casa, na nossa relação, isso não aconteça. Onde a gente saiba ceder. E não é aquele ceder, tá? É importante dizer isso, porque muitas vezes se cede, mas fica aquele mal-estar, né? Do tipo, ó, estou abrindo mão para você, tá? Ó. Mas é você se alegrar em saber que o outro está feliz. De você ter na satisfação do outro também a sua alegria. No mundo cada vez mais competitivo, no mundo cada vez mais egocêntrico, no mundo cada vez mais egoísta, nós perdemos a capacidade de ceder. Muitos dos nossos filhos não sabem o que é ceder. E sabe quem são os culpados? Somos nós, pais, que acostumamos mal os nossos filhos. Nossos filhos não podem mais receber não. Nossos filhos agora não sabem mais o que é um não. Nós negligenciamos muitas vezes o dizer não para os nossos filhos. E sabe o que acontece? A gente está criando adultos que quando chegarem numa relação não vão saber ceder. Por uma razão, eles vão acreditar algum dia que o mundo gira em torno deles. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E muitos de nós, embora adultos, não amadurecemos e continuamos achando que o mundo gira em torno de nós. Que as coisas têm que funcionar de acordo com a nossa vontade. Que as coisas têm que ser como a gente quer. E a gente não aprendeu a ser. Deus quer uma relação que seja marcada pela clareza. Acordos que sejam bem claros. Que estejam claros nesses acordos as responsabilidades, os deveres e os direitos dessa relação. Que seja uma relação marcada pelo equilíbrio. Mas eu também queria dizer para você que Deus quer de nós que as nossas relações sejam estabelecidas em acordos que sejam marcados pelo compromisso. Em 1997, vocês vão dizer, poxa, pastor, você está velho, né? É verdade. Em 1997 eu entrei para a faculdade, para a universidade. E eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédica. E por ser longe da minha casa, eu fui morar lá no alojamento. Para quem já morou no alojamento, numa república, conhece, sabe como é que é esse universo de alojamento de república. E eu cheguei num lugar onde havia pessoas morando ali já. Eu era o calouro, lá não chama calouro. O Luciano estudou lá, sabe, né, Luciano? Lá é bicho, né? O calouro chama bicho. Então o bicho, ele faz tudo. O acordo lá não é nada equilibrado. Porque você chega lavando a louça de todo mundo, só você que limpa, mas tudo bem, faz parte daquele universo. E assim foi até que eu me tornasse um veterano e eu pudesse ter um bicho para varrer o quarto para mim também e lavar minhas louças. Mas até então era assim que as coisas funcionavam. E lá tinha um problema sério. Você imagina um quarto que ora moravam 5 pessoas, e era um quarto mais ou menos do tamanho desse que a gente está usando ali, 5 pessoas vindas de universos diferentes morando, e ora vieram 8 pessoas morando naquilo, empilhados em beliche. Eu, inclusive, quando fui morar lá, nem cama tinha, dormia num colchonete, e assim fiquei um bom tempo até ter direito a uma cama. E com hábitos diferentes, jovens, né, todos ali jovens, não era raro a gente se deparar com um prato sujo do dia anterior. Aquele copo que fica com o resto do Nescau, rapaziada. Aí o cara diz assim, não vou lavar não, porque amanhã eu vou tomar Nescau mesmo, já aproveita esse restinho aqui, né, já mistura e está tudo certo. Aquele prato que depois de 3 dias começa a formar aquele bolor, aquele mofo, assim, cogumelo daqui a pouco no prato. E a gente ia tentando alternativas de estabelecer um acordo para que aquele ambiente fosse um ambiente mais limpo, a gente vivia naquilo. E a gente reunia lá à noite no quarto, falando, gente, olha só, precisa ter uma conversa aqui, porque não está dando. A quantidade de prato aqui, que não foi coisa que ficou do almoço para agora não. Você está 3 dias ali, está com cogumelo em cima do prato, tem que lavar aquilo. Mas a conversa não funcionava. E aí a gente decidiu um dia lá, a gente sentou, depois de muitas tentativas, e a gente resolveu estabelecer um acordo, mais um acordo. E o acordo era o seguinte, quem deixasse a louça suja
e ultrapassasse, por exemplo, a meia-noite, digamos, você usou a louça hoje, você tem até 11h59 para lavar a sua louça, mesmo que tenha sido o café da manhã. Até 11h59 você lava a sua louça. Se bater meia-noite, ou seja, o dia virou, e você não tiver lavado a sua louça, no dia seguinte você lava a louça de todo mundo. Então era assim. Então, às vezes o sujeito estava lá, tinha esquecido uma colher de café, a gente não falava nada, ficava quietinho, só olhando no relógio quando ia dar meia-noite. Aí quando dava meia-noite, todo mundo, esqueceu. Dia seguinte o sujeito tinha que lavar a louça de todo mundo. Aí você já deve imaginar que a gente, para cada gole d'água, a gente usava um copo diferente, só para aumentar o volume de louça do cara que ia lavar. Bom, esse acordo, ele estava claro? Estava. A gente sentou ali na mesa e definimos esse acordo, tinha clareza. Esse acordo era equilibrado? Era, porque o que valia ali valia para todo mundo. Não era para um para outro, valia para todo mundo. Mas sabe o que faltou para esse acordo? Compromisso. Aquilo deve ter funcionado um mês, depois já não funcionou mais. Compromisso tem a ver com a capacidade da gente se manter fiel àquilo que foi acordado. Aquele acordo ele tinha clareza, ele era um acordo equilibrado, porque o peso era igual para todo mundo, mas aquele acordo não foi levado com compromisso. Um acordo ele precisa ter compromisso. Um casamento ele não se faz apenas de votos, mas um casamento se faz da renovação diária desses votos, da renovação diária desses compromissos. Esses acordos, eles precisam ser acordos factíveis. Não adianta eu chegar para a Luísa e prometer a ela que eu vou levar café da manhã todos os dias para ela. Eu sei que eu não vou conseguir. Ela está lá dizendo assim, mas não vou conseguir. Mas eu faço café todos os dias. Isso é verdade. Ela sempre acorda, tem café pronto. Eu não levo na cama, até porque muitas vezes eu vou acordar ela, vai ser pior. Mas eu faço, deixo pronto, mesmo que eu saia. Tem que ser factível para que a gente cumpra esses acordos. Não adianta você querer prometer uma coisa mirabolante que você não vai cumprir. Agora, uma vez estabelecido aquele acordo, cumpra aquilo. Se mantenha fiel àquilo que foi acordado. O texto lá de Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: e se une a sua mulher e os dois vão formar o quê? Uma só carne. O que é isso senão compromisso? Compromisso mútuo. Agora não são mais dois, mas são dois que se fazem um. Há um compromisso íntimo ali. Meu desejo é que a gente, enquanto família, eu queria até expandir, quando pensei essa palavra, eu pensei diretamente numa perspectiva para casais mesmo, mas eu sei que tem pessoas que não estão hoje nesse universo casal. Embora haja jovens ali que eu sei que esperam isso, essas palavras são oportunas, para que vocês já pensem e construam relações baseadas de acordo com a vontade de Deus. Mas eu queria que você pensasse nas suas relações, independente se é uma relação conjugal ou não, mas que as suas relações elas sejam relações estabelecidas com clareza, onde haja equilíbrio e onde haja compromisso. E para terminar, eu quero apresentar um caso aqui interessante, para a gente refletir sobre ele, porque essa história, para quem conhece a história de Ananias e Safira, sabe que esse casal estava bem acordado entre eles. Essa história está lá em Atos capítulo 5, e eu quero ler alguns versículos aqui, você pode apenas ouvir, onde fica muito claro que esse casal vivia em acordo. Diz lá Atos capítulo 5, versos 1 e 2. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. A gente está dentro de um contexto onde havia uma preocupação com a comunhão de bens. As pessoas viviam num sistema de comunhão, inclusive dos bens materiais. Havia um desprendimento, havia um desapego, e esse desapego se explica muito pela expectativa da volta iminente de Jesus. As pessoas criam que Jesus voltaria naqueles dias, e se ele voltaria naqueles dias, não fazia o menor sentido eu ter propriedades e bens acumulados.
E boa parte daquilo que retrata os primeiros capítulos de Atos se fala sobre isso. Inclusive esse texto ele vem na sequência de um texto onde fala de Barnabé, um homem extremamente generoso, um homem extremamente solidário. E em contraposição, então, é apresentada a história de Ananias e Safira, esse casal que entra em acordo, fecharam entre eles, venderam uma propriedade, mas diferente do que era a prática recorrente, eles não depositaram todo aquele recurso angariado nessa venda, o que era comum naquele tempo. As pessoas vendiam suas propriedades e elas então colocavam aquilo diante dos apóstolos, que então gerenciariam isso. Eles então vão vender, parte eles retêm, e uma parte que a gente não sabe quanto, eles colocam aos pés dos apóstolos. Diante desse fato, então Ananias se apresenta diante dos apóstolos e ele então, tomado o seu coração de mentira, ele vai ser fulminado e vai morrer naquele mesmo lugar. Daqui a pouco chega sua esposa, e quando ela chega, então, diz o texto, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eu quero dizer para você que, diante daquilo que Deus quer para nós, numa relação entre esposo e esposa, ou ainda em outras relações, seja você com seus filhos, seja você com seus irmãos, seja você com seus pais, enfim, essas relações devem ser estabelecidas de forma clara, onde haja transparência. Relações estabelecidas em equilíbrio, onde não haja só um lado que ceda, um lado que se sacrifica, um lado que se doa, mas haja doação mútua, entrega mútua. E também relações que sejam levadas no compromisso. Agora, só isso não basta. Porque é possível haver clareza, mas não está na presença de Deus. Está claro para o casal, mas aquilo que foi acordado não está de acordo com a vontade de Deus. É possível um casal ou duas pessoas acordarem entre si e aquela relação está estabelecida em equilíbrio. Imagina Ananias e Safira, eles vendem aquela propriedade e aquele dinheiro fica para os dois. Havia equilíbrio ali, correto? Estava claro para eles. Os dois tinham acordado que eles venderiam o imóvel, a propriedade, e parte ficaria para eles. Estava bem claro isso para eles. Havia equilíbrio. Havia equilíbrio. Ananias e Safira ficaram igualmente com o que fora retido lá. Não havia mais para um do que para outro. Havia compromisso entre eles, até porque os dois se apresentaram diante dos apóstolos com a mesma história. Um não entregou o outro, não. Compromisso na mentira. Compromisso no engano. Eles não denunciaram o outro. Ficaram ali, sustentando aquilo. Mas faltava estar acordado com o Senhor. Não basta estar acordado entre si. É preciso ter acordo com Deus também. A minha oração, meu desejo é que a gente, como família de Deus, a gente que entende que família, para além de um projeto humano, é vontade de Deus, é desejo de Deus. Na contramão daquilo que as estatísticas apontam, que a gente se levante para dizer que a gente acredita no ideal de família, que a gente acredita no ideal de casamento, que se depender da gente, aquela estatística vai mudar. Que se depender da gente, o número de divórcios vai diminuir. Se depender de nós vamos valorizar o casamento e as gerações futuras encontrarão sentido em se casarem, algo que com o tempo tem se desgastado. Se depender de nós queremos sim estabelecer acordos que sejam claros, equilibrados e marcados pelo compromisso, não só diante das duas partes, mas sobretudo e também diante do próprio Deus. Eu quero convidar você a orar nessa hora. Se você quiser e estiver perto do seu cônjuge aí, eu convido você a orar com ele nesse momento, ou que você procure uma outra pessoa com quem você queira orar, que você ore, quem sabe, pelos seus pais, que você ore por alguém que nesse momento Deus coloque no teu coração, que você ore
De repente, para que Deus restabeleça, Deus renove a tua relação, quem sabe com alguma pessoa da igreja que se desgastou, irmão seu, irmã em Cristo. Você nessa hora, tira um tempo para orar, feche seus olhos e peça a Deus para que Ele esteja consolidando a sua relação com seu esposo, a sua relação com a sua esposa, seus filhos. Agradecer a Deus a bênção de você fazer parte de uma família. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as famílias da nossa igreja. Nós colocamos nessa hora as relações conjugais dos teus filhos, Pai, nossos casamentos. Pedindo que o Senhor renove a nossa aliança, Pai. O Senhor nos faça sair daqui desses dias ainda mais compromissados contigo e com a tua vontade, no que diz respeito a sermos aqueles e aquelas que valorizam o casamento, que investem no casamento, mas não somente na relação conjugal, Senhor, que seja um tempo de nós revermos as nossas relações de modo geral. De quem sabe não se acomodar com aquela pessoa que a gente deixou de falar tanto tempo e que a gente simplesmente colocou à margem da nossa vida, como se ela não existisse. Mas que o Senhor nos sensibilize nessa hora, Pai. Nos leve a um arrependimento e a um desejo sincero de que a gente estabeleça relações que sejam, de fato, relações marcadas pela clareza, Senhor. Onde haja verdade, Senhor. Lança fora toda mentira, Senhor. Todo engano, Senhor. Toda desconfiança, Senhor. Que o nosso viver, o nosso falar seja sim, sim, não, não. Que a gente possa, Deus, experimentar na nossa alma, Deus, a nudez original, onde um estava de frente para o outro e que não tinha o que esconder, Pai. Nos dê também, Senhor, consciência de quem nós somos, Pai. Sabemos que o Senhor nos valoriza, que somos importantes para Ti, a ponto do Senhor entregar Seu Filho amado Jesus por amor a nós. Mas nos livra, Senhor, desse sentimento infantil, imaturo, de muitas vezes agirmos como crianças mimadas e achamos que somos o centro do universo e que as coisas têm que acontecer como a gente quer, que as coisas têm que sair como a gente deseja, e com isso nós perdemos a capacidade de ceder, de abrir mão, de muitas vezes negar o nosso desejo em prol do outro. Que haja mais flexibilidade, Senhor, nas nossas relações conjugais, acordos mais equilibrados, que haja um espírito de doação, Pai, de entrega, onde a gente se alegre em fazer o outro feliz, onde a gente se regozije em ver o outro sendo agradado. E ainda, Senhor, derrama sobre a nossa vida espírito de compromisso, Pai. A gente, tão facilmente, a gente se distancia daquilo que a gente assumiu como compromisso. Assim acontece diante do Senhor. Muitas vezes a gente sai de um culto
tocados pelo Senhor e afirmando que nós vamos buscar uma vida mais íntima e próxima ao Senhor, só que o dia a dia vai diluindo esse compromisso. E assim muitas vezes é no nosso casamento, nas nossas relações. Os compromissos assumidos muitas vezes são levados de forma relaxada, frouxa, Senhor. Que a gente tenha no Senhor, e só no Senhor é possível, compromissos bem firmados. A Tua palavra afirma que o cordão de 3 dobras não se rompe, Senhor. E nós não queremos apenas viver uma relação bem estabelecida do ponto de vista da clareza, do equilíbrio e do compromisso, se isso não for na Tua presença. Só faz sentido, Senhor, se a nossa relação tiver o Teu carinho, Senhor. Se tiver, ó Deus, o Teu Espírito nos envolvendo e o Senhor nos fazendo com que esse acordo seja mantido dia após dia, nos levantando, nos reerguendo, nos renovando, para que a nossa vida seja, Deus, cumprimento da Tua vontade, ainda que isso esteja na contramão daquilo que vemos, que os dados apontam. Nós queremos continuar vivendo em família, casados e valorizando a relação conjugal, Pai. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade para nós já casados, mas que seja uma verdade para essas gerações futuras, Pai. Que eles acreditem no Teu plano na vida deles. E que no tempo oportuno o Senhor há de revelar aquele e aquela a quem eles também vão contrair matrimônio e viverem debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.